Olá pessoal, tudo bom? Tudo tranquilo? Tranquilo, pá? Então essa é a segunda parte da aula aqui, ou melhor, é a segunda parte da aula de aplicativos informatizados, aula número 1, parte B. Vamos lá? É isso aí. Então essa parte B aqui, nós vamos ver um pouquinho mais na prática como é que funcionam os sistemas operacionais. Na prática, não tanto porque a gente não vai abrir um sistema operacional aqui e usar, porque nós não temos muito tempo. Se tivéssemos mais uma aulinha, mais um tempinho para uma aulinha, talvez a gente faria realmente uma atividade bem prática no sistema operacional. Mas a gente vai falar sobre as funcionalidades dele. Então, como você viu ali, é a parte 2 dessa aula. Eu vou usar essa apresentação aqui então. Tá? Então é o seguinte, vamos conhecer melhor para que servem os sistemas operacionais e suas funcionalidades. Para que servem os sistemas operacionais? Bom, como nós vimos na aula anterior, os sistemas operacionais evoluíram a ponto de ficarem bastante intuitivos para que seja muito mais fácil de operar a máquina, seja ele um aparelho simples, ou um equipamento de celular, ou até um computador. Mas nós sabemos que o objetivo, você está vendo aqui a interface bem moderna de um aparelho celular, com a interface, não diria tosca, mas antiquada do MS-DOS antigo. Mas é claro que o objetivo de um sistema operacional não é único e exclusivamente ser bonito para que as pessoas possam mexer. Então aqui estão as principais tarefas de um sistema operacional. O sistema operacional é responsável por gerenciar processos, gerenciar memória, gerenciar recursos, entrada e saída de dados, gerenciar isso também, e gerenciar o sistema de arquivos. Então são 5 tarefas principais aí. Veja só, o que significa exatamente cada uma delas. Então, por exemplo, quando você abre um computador, o primeiro delas é gerenciamento de processos. Um computador, smartphone, etc., você acha que o que está rodando no computador ou no smartphone é aquilo que você está vendo, mas não é. Tem muitas coisas invisíveis por trás rodando também. Então, alguns aplicativos podem rodar sem interface, sem tela. E o sistema operacional tem que controlar tudo isso daí. Se eu abrir 1, 2, 3, 4, 5 aplicativos ao mesmo tempo, quem que vem primeiro? Qual é a tarefa que vem primeiro? Que tarefa que deve ser colocada para executar? Bom, tudo isso é um controle que o sistema operacional deve fazer. Então imagine programar tudo isso. Não é tão fácil assim não. Então ele coloca numa fila, ele decide quem deve ser executado primeiro, ele controla, ele sabe quais são os aplicativos que estão em execução, quais estão prontos para serem executados, quais estão bloqueados e vai controlando tudo isso daí. Por exemplo, pense no WhatsApp. Talvez você esteja com o WhatsApp fechado, mas daqui a pouco você recebe uma notificação de que alguém te mandou uma mensagem, né? E aí? Como é que funciona isso? É o sistema operacional que consegue controlar, até quando o programa está fechado, coisas relacionadas a ele. Isso chama-se gerenciamento de processos. Agora, o gerenciamento de memória é que o computador ele tem um monte de tipo de memória. No computador tem a memória RAM, no computador tem a memória de armazenamento, tem a memória cache, como você está vendo aí. Cada uma tem um objetivo diferente. A memória cache está lá dentro do processador e serve para processar mais rápido e guardar informações que ficam ali. A memória RAM já serve para executar programas. Tudo que você vai abrindo no computador vai para a memória RAM. Por isso que é bom ter bastante memória RAM no computador, porque às vezes você quer abrir um monte de coisa, abrir um vídeo enorme, um arquivo de uma imagem com alta resolução, tudo isso vai para dentro da memória RAM. E a memória de armazenamento é quando você guarda para depois recuperar. Então é o HD, é o pendrive, é o SSD. Essas coisas todas, né, precisam de um controle, porque vai guardar aonde? É como se fosse um grande, enorme armário. Se ninguém tiver um controle do armário, ninguém sabe onde guardou nada. Então quem que sabe onde guardou as coisas? Quem que consegue endereçar, se ligar, de recuperar tudo isso aí? Sistema operacional. Então todas as memórias são controladas e endereçadas. Uma bela de uma tarefa ele tem. O que mais? Ele também gerencia todos os recursos da máquina. Você sabe que a máquina sozinha não é nada.
Aí você tem os recursos, os periféricos, né? Até os smartphones tem também, tem sensores, tem um acelerômetro, um monte de coisa. Quem controla tudo isso? O sistema operacional, teclado, mouse, câmera, sensores, ports. Claro que eles têm um controle próprio dentro deles também, mas eu preciso instalar um negócio chamado driver, que é o sistema operacional que vai ler isso daí, vai interpretar a maneira de ele trabalhar com esses aparelhos aí. Mas é ele que interrompe, é ele que decide, é ele que vê, sabe quando o mouse mexeu, que sabe quando a câmera está filmando, está desligada, manda coisa para a impressora. Então é tudo no sistema operacional. Já pensou? Não dá para fazer nada sem o sistema operacional, né? A velocidade até da eletricidade, quantidade de tensão, tudo dentro do computador passa pelo sistema operacional e pelo seu controle, né? É incrível as atividades, as tarefas que um sistema operacional tem. Muita coisa mesmo. O que mais? Ele também tem o controle das entradas e saídas de dados. Então o que acontece? Para controlar recursos fisicamente, o sistema operacional também é responsável por converter entradas e saídas de dados. Então para isso tem as portas de comunicação, tipo USB. Você coloca o seu mouse, seu teclado no USB, mas isso aí tudo é convertido e tem que virar um dado mesmo. E aí essa comunicação tem que ter um protocolo. É por isso que eu volto a falar dos drivers que tem que ser instalado. E para todos os equipamentos que estão conectados de entrada e saída. Aí você pode controlar isso também. O usuário tem alguns softwares que vêm junto com o sistema operacional. Por exemplo, no Windows vem esse gerenciador de dispositivos aí que você está vendo. Então você consegue configurar cada dispositivo que está conectado no seu computador e alguns que você nem está vendo. São coisas até internas, você consegue configurar, como por exemplo a placa Bluetooth ou a placa de Ethernet para comunicar com a rede. Tudo isso é o sistema operacional que controla, mas você tem também softwares para que o usuário consiga mexer nessas coisas aí, configurar e etc e tal. Então é um sistema operacional, tem muitos papéis. Além disso, é ele que controla todo o sistema de arquivos. E isso aí a gente usa muito, porque o sistema operacional, ele não só tem a memória lá de execução, como tem memória de armazenamento, os HDs, pendrives, memórias de estado sólido. Tudo isso daí tem um sistema para guardar, como eu falei, como se fosse um armário gigante de distribuição. Às vezes, ele precisa até pegar um pedaço de um arquivo e colocar num lugar e o outro pedaço desse mesmo arquivo num outro lugar. Por quê? Porque a memória às vezes está cheia, coisas assim. Então ele tem que controlar isso. Até isso ele tem que fazer. Às vezes, para devolver para você um arquivo de texto que você salvou, ele precisa recuperar pedaços desse arquivo. E ele sabe tudo isso, ele consegue reagrupar, consegue organizar tudo isso. Também ele disponibiliza para os usuários uma interface para você salvar, renomear, mover, editar arquivos, organizar, que é a janelinha que você aperta lá o botão amarelo, aquela pastinha amarela, ele abre. Então ele organiza como se fosse um grande fichário mesmo, né? Ele chama de diretório até, né? Tem aqui o Drive C, como se fosse um armarião. E o que você coloca dentro de um armário? Pastinha, né? Então você tem que organizar assim, ó, as pastinhas. São aquelas pastinhas de fichário, né? E dentro da pastinha tem o quê? Documentos, né? Então imagine aquele armarião lá, e é assim que ele organiza para você ter uma hierarquia de organização. Mas você consegue tranquilamente, hoje em dia, mover para lá, mover para cá, apagar, renomear. Antigamente, tem que fazer tudo isso na linha de comando. Não era fácil, não. Mas isso tudo é só uma casca do que o sistema operacional faz em relação a sistema de arquivos, né? Você não consegue imaginar a quantidade de coisas que ele tem para fazer. Tá bom? Outra coisa que é papel do sistema operacional é ter uma interface amigável. Então você está vendo aí, por exemplo, 4 sistemas operacionais com interfaces amigáveis. O macOS, o Windows 10, o Linux, uma das versões dele, embaixo o Chrome OS. Então essas interfaces aí que utilizam mouse e hoje em dia utilizam a tela touchscreen também, porque tem computador com tela touchscreen, e estão evoluindo cada vez mais para ficar ainda mais amigável, ao ponto de você falar, abra o Word, abre o Word, comando de voz. Então a gente está chegando nesse tipo de interface, onde você nem toca mais em nada, você pode já digitar um texto, sem digitar, só falando, né? Então essas coisas estão evoluindo graças aos sistemas operacionais e às máquinas que estão evoluindo também.
Então, uma tarefa destinada ao sistema operacional é tornar a coisa mais simples, intuitiva. Então, hoje em dia, podemos dizer que uma pessoa idosa, talvez, ou que não é da geração de computador, consegue tranquilamente mexer no smartphone, não é verdade? Mandar mensagem, acessar o Facebook, Instagram, WhatsApp, tudo. E a pessoa já nem é dessa geração mais. Por quê? Porque os sistemas operacionais tornaram o uso fácil, né? Intuitivo. Você pega, quero jogar essa foto fora. Pega o dedo assim, joga numa lixeira. Tá fácil, né? Não precisa explicar muito. Então, esse tipo de coisa é muito difícil de programar para deixar cada vez mais fácil de mexer. Mas é a tarefa do sistema operacional, sim. Não é só a boniteza, é a facilidade com que você mexe nele, né? Então, isso tem a ver com a interface amigável. E quero lembrá-los que houve épocas que era só um cientista que conseguia mexer no computador. Então é sim um grande trunfo dos sistemas operacionais hoje conseguirem deixar as coisas mais fáceis para quem está mexendo. Além disso, pessoal, os sistemas operacionais, eles vêm junto com eles algumas ferramentas que eu gostaria de ter tempo de mostrá-las pouco a pouco para vocês, né? De como utilizar elas, de como utilizar um sistema operacional. Por exemplo, os sistemas operacionais para computador, eles vêm com antivírus, né? Não todos, mas, por exemplo, o Windows vem com Windows Defender, coisas assim. Então, tem um software para você configurar o antivírus, etc e tal, para ligar ele, desligar, para fazer usar um antivírus no momento certo, assim por diante. Eles também vêm com desfragmentador de discos, que quando você enche muito o seu HD ou sua memória de armazenamento, você tem que dar uma reorganizada, né? Como se fosse um armário todo bagunçado. Então ele começa a ficar lento o computador, difícil para encontrar os arquivos. E aí tem um programinha que você procurar aí no Windows tem, chama-se Desfragmentador de Discos. E aí ele consegue dar uma organizada novamente nos arquivos. Tem um agendador de tarefas, então você pode... mas demora muito para desfragmentar o disco. Eu quero dormir. Então você pode deixar o computador ligado e agendar para ele fazer isso enquanto você dorme, né? Você deixa agendado lá e aí, ou ele pode executar outras tarefas também. Ele pode abrir qualquer programa, para você ter uma ideia, com a tarefa agendada. Isso tem nos sistemas operacionais. Tem também programas de limpeza de disco, não só de desfragmentação, como você eliminar arquivos, porque os programas geram muitos arquivos temporários, muito lixo, que são necessários para eles, mas depois não são mais. Então, ele consegue ter uns programas que identificam isso e começam a limpar o seu programa, o seu HD. Também tem as ferramentas de atualização. No caso dos smartphones, por exemplo, atualizam às vezes até automaticamente, mas os sistemas operacionais têm um sistema para atualizar, ele encontra novos pacotes, pede atualização, às vezes não, às vezes manda ver. Você pode configurar tudo isso também, né? Mas faz parte do sistema operacional. E como você viu agora há pouco, tem um gerenciador de arquivos para você mover, renomear, etc. os arquivos. Todo sistema operacional deve ter essas coisas aí. Todo sistema operacional deve ter essas ferramentas para você cuidar do seu computador, cuidar da sua máquina. Gerenciador de sistemas também, para você ver e, como eu mostrei ali agora há pouco também, configurar os seus equipamentos, né? A sua placa, o seu teclado, o seu mouse, configurar os drivers. Então esses são papéis do gerenciador de sistemas que existem nos sistemas operacionais. No Linux tem, no macOS tem, todos têm. Bom, e também os dispositivos móveis têm lá outras ferramentas. Por exemplo, o dispositivo móvel tem um gerenciador de bateria para você consumir menos bateria, para indicar qual é a posição da bateria. Isso tudo é o sistema operacional que identifica. Controle de consumo de energia, tem vários métodos e modelos para controlar a energia. Quem controla a energia do smartphone, para gastar mais ou menos, é tudo sistema operacional, intensidade da luminosidade da tela, são coisas disponíveis no sistema operacional. Também você consegue controlar o consumo de rede, bloquear, desbloquear, Wi-Fi, rede móvel, muita coisa, né? Controles de acesso de segurança, no caso... hoje tem os sistemas biométricos, que você coloca o dedinho lá e aí você consegue entrar. Nos computadores também tem. Então esse gerenciamento de segurança, eu não tinha comentado ainda,
mas também é papel do sistema operacional, além de ser um pouco de redes também. Mas às vezes o computador não está numa rede nenhuma, mas ele tem um controle de acesso através de senha, pins e sistemas biométricos. Quem cria esse controle de segurança é o sistema operacional também. Então, é muita coisa que nós gostaríamos de mostrar na prática, mas infelizmente não dá tempo. Por isso, esta aula é mais para você conhecer as ferramentas disponíveis nos sistemas operacionais. Se você gostou e quiser conhecer mais, então você poderá encontrar muitas mais informações aí em materiais disponíveis por aí sobre sistemas operacionais. Busque por gerenciamento, ou segurança, ou tópicos parecidos com esse. Essa aula está finalizando. Nesta aula aprendemos um pouquinho mais sobre as funcionalidades dos sistemas operacionais e das ferramentas disponíveis que ele tem. Espero que vocês tenham gostado, agradeço e partimos aí para uma próxima ocasião. A gente vai conversar sobre um outro assunto. Quem sabe a gente volta a falar sobre sistemas operacionais e as ferramentas que ele tem. Valeu? Obrigado então, até uma próxima.